Eu desejo saudar meus queridos irmãos com a paz do Senhor. Um bom dia, uma excelente segunda-feira para você, para todos os seus familiares. Eu desejo que este vídeo vos encontre gozando paz, saúde, tranquilidade e muita perspectiva de vida. Depois de estudarmos a lição de número 6, e nesta segunda-feira maravilhosa, no nosso programa Focados na EBD, vamos preparar a nossa lição de número 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. E a nossa leitura diária hoje está em Gênesis, capítulo 22 e o versículo 7, que diz: perguntas e respostas difíceis em meio a provas. Vamos ao texto? Que diz o seguinte: então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Chegará a hora da prova, mais difícil para Abraão. Sabemos que não há momento mais ansioso para o aluno do que a hora da prova. A hora se aproxima, a ansiedade nos envolve de um silêncio e um monólogo sem fim. Assim foi com o patriarca Abraão. O capítulo 22 de Gênesis tem como começo uma interessante expressão, quando diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. O que mais nos incomoda é a resposta mediante a prova. E Abraão estava alcançando o ponto mais alegre de toda a sua vida. Agora estava com seu filho amado, que Deus assim o prometera, né? Então o relato de sua experiência com Abimeleque é lindo demais. Deus é contigo em tudo o que fazes. Gênesis capítulo 21, versículo 22. Era um testemunho suspeito que nos faz crer na tranquilidade de vida enfrentada no tempo pelo patriarca. O filho da promessa havia nascido, se transformado em varão cheio de vida e repetidor de alegrias. Era respeitado por todos e a sua prosperidade material servia de comentários notórios aonde ele vivia, na redondeza. Mas foi dentro desse jardim florido de alegres experiências que surgiu uma ordem estranha e inesperada para Abraão. Quando Deus disse: toma teu filho único, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O capítulo 22, o versículo 2 está registrado assim no livro de Gênesis. A perplexidade da ordem deveria ter abalado o servo, mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que o texto nos informa. Ele podia ter duvidado do que ouvira, podia ter pedido explicação, podia ter rogado a Deus que mudasse o plano, mas agiu de modo diferente, com um toque de grandeza que só pode ser sentido por aqueles que realmente se entregam a Deus. Esse fato explica a resposta dada por dois missionários ao comandante do navio que os levava em uma certa cidade. Ao encontro de selvagens, antropófagos, nunca antes evangelizados. Quando eles disseram: não temos medo de morrer, porque realmente já morremos antes de embarcar. E Abraão ouviu a ordem e pôs-se no caminho da obediência. A ordem era dura, mas não podia ser discutida. E o texto vai além para dizer: e levantou-se Abraão de madrugada e preparou o seu jumento e tomou consigo os seus dois servos e a Isaque, seu filho. Era como diz o hino de Paulinha Macalão, né? O seu outono, sacrifício de uma flor. A distância entre o seu lar e o lugar do sacrifício
seriam 75 quilômetros de estrada íngreme e pobre, sem que pudesse vencer mais do que 30 quilômetros por dia. Mas mesmo assim, diante desse desafio, Abraão partiu. Algumas versões dizem que Deus tentou Abraão nessa experiência. A tentação aqui não é para o mal, como diz o grande apóstolo, né, Tiago. Mas o sentido aqui é para provar e acrisolar o caráter de Abraão. Veja um símile na rainha de Sabá, quando quis pôr à prova o sábio Salomão. Deus diz no Tiago: a ninguém tenta para o mal, mas prova para o crescimento. Observemos pelo texto as exigências de obediência nelas contidas. Deus queria o filho da promessa, Isaac, e não Ismael. Da Ismael é fácil. Deus queria o Moriá como lugar para o sacrifício de forma bem definida. Deus queria que o próprio pai fosse o ofertante do filho. Deus queria que a oferta fosse completa e não em parte. Deus tinha pressa no cumprimento da sua ordem. A palavra Moriá significa visão. Em 2 Crônicas 3:1, Salomão escolhe o mesmo local, o mesmo lugar para a edificação do templo. Abraão, que tivera a primeira visão aos 75 anos, precisava agora 75 quilômetros de dor e meditação para que soltasse a maior visão de todos os tempos, a do Cristo crucificado, como se infere na afirmação de Jesus em João 8, quando ele disse: Abraão viu meu dia e alegrou-se. Que coisa maravilhosa, né? A resposta de Abraão: Deus proverá para seu cordeiro, é difícil, porém carregada de convicção, pois ele fala na certeza de que Deus é fiel, mesmo quando ao redor parece tudo contradizer. Às vezes, olhando de um lado e do outro, não temos. Mas presta atenção uma coisa, meus irmãos. Assim como Abraão e Isaac, encontramos perguntas e respostas difíceis na nossa caminhada cristã. A pergunta de Isaac representa a inquietação humana diante de situações que não compreendemos, mas na pessoa de Abraão encontramos a pessoa do crente que tem a resposta certa no tempo certo. A vontade de Deus deve prevalecer. Que Deus assim abençoe, que dê um bom dia, que Deus os ajude. E vamos preparando a nossa lição, tá? A lição número 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Deixe o seu like, comente e juntos nós vamos formando a nossa próxima lição para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe.